Bom dia, meus caros amigos patriotas. Hoje, sábado, 25 de julho de 2015. Bem, no dia de ontem nós pudemos acompanhar a entrevista coletiva dos senhores promotores de justiça lá do estado do Paraná a respeito dos desdobramentos da Operação Lava Jato. E pudemos aí verificar a imensa quantidade de provas e também a criminalização, né, e o indiciamento aí dos presidentes, inclusive até da Andrade Gutierrez e também da Odebrecht. Tudo certo, tudo muito bem com relação ao esquema de corrupção. Está sendo desvendado, está sendo desbaratada essa quadrilha a cada dia que passa e como foi disseminado o processo de corrupção. Mas uma pergunta ainda fica aí bastante latente, né? Uma pergunta ainda fica aí diante dos nossos olhos e uma imensa expectativa em todo o povo brasileiro em saber quem mandava, quem era o chefe desse cartel, quem realmente dava as cartas, não é? E quem ordenou que tudo isso acontecesse. É claro que muitos aí, né, têm quase certeza, né, dos nomes de Dilma Rousseff e Luiz Inácio. O problema é que ainda não juntaram provas suficientes, né, para chegar até esses dois, porque os dois sempre alegam que a culpa foi dos presidentes, a culpa foi dos diretores e também de empresários que acabaram tomando conta da Petrobras. Muito bem. Só que se nós analisarmos, inclusive chama até a atenção aí do Ministério Público para isso, né? Eu acho que é chegado o momento do Ministério Público começar a se desdobrar mais sobre as questões técnicas. Veja bem, eu estou falando agora de engenharia, eu estou falando aí de desenvolvimento tecnológico, né? A respeito de como e onde e por que se investiu tanto dinheiro dentro da Petrobras nos últimos 20 anos, com relação a essa história aí de pré-sal, né? Com essa história de petróleo fácil e ao alcance de todos. Muito bem. A questão toda é a seguinte: para você montar um esquema de corrupção dentro da educação, dentro da saúde, é muito difícil, é muito complicado. Por quê? Porque existe uma série de comissões, uma série de conselhos, desde municípios, estados, até a federação, que estão fiscalizando esse negócio o tempo todo, não é? Qualquer município que você pegar aí vai ter lá um conselho de saúde que acaba tendo pessoas que fiscalizam e muitos deles aí acabam metendo a boca no trombone caso aconteça algum tipo de desvirtuamento, né? Algum tipo de descaminho na coisa. Agora, onde seria mais viável, não é, para se tirar dinheiro com muita facilidade? É logicamente dentro de uma empresa estatal, onde você, no caso aí, estando como presidente da República, vai estar nomeando, não é? Porque os cargos lá são políticos, sabe? Todos aí, está mais do que comprovado que todos os cargos são indicados, né, por políticos e, claro, o chefe da política, né, o chefe do departamento político, vamos dizer assim, do país é o presidente da República. Isso daí não resta a menor dúvida, né? E os ministros também comem na mão do presidente da República. Dilma Rousseff foi ministra do Lula, né? E como todo e qualquer ministro pode ser demitido de uma hora para outra. Então, quem dá as cartas é o presidente e coloca o cidadão para fora. E dali para baixo inicia-se daí a pirâmide, né, onde vão sendo indicados aí por os escalões superiores aquela escumalha toda, né, esse bando de incompetentes aí que a gente conhece, que foi colocado dentro da Petrobras, por exemplo. Muito bem, quando eu falo em questões técnicas, eu me refiro ao seguinte: a questão do pré-sal já é conhecida aqui no Brasil há pelo menos 20 anos.
desde as pesquisas, prospecções e descobertas, né? E também eu já andei vendo e ouvindo por aí, né, uma série de pessoas de gabarito técnico, né, engenheiros e cientistas, que fizeram a seguinte colocação, abre aspas, é mais fácil retirar água de Marte do que retirar petróleo da camada pré-sal. Ou seja, traduzindo tudo isso, a tecnologia, as dificuldades, o custo, que é aí onde interessa, é muito mais alto para você extrair um barril de petróleo no pré-sal do que você extrair, por exemplo, um barril de petróleo lá nos países árabes, onde o petróleo simplesmente quase que brota a flor da terra, né? Então, aí começa a complicação da coisa. Em que um presidente de um país, em sã consciência, conhecedor dessas dificuldades, sabe? Hoje, agora, chegou naquele momento, né? O camarada fez isso por ignorância ou ele fez isso por má fé? Tomado aí, sabe, pelo tamanho do esquema de corrupção, não resta a menor dúvida que houve má fé. Houve má fé. Por quê? Porque o projeto do pré-sal, ele é inviável. Ele é praticamente inviável. Há 20 anos atrás já se dizia isso. A questão tecnológica vai ser muito mais caro, muito mais custoso para se fazer essa extração de petróleo lá de baixo. Não é? E também há 20 anos atrás nós estamos começando a entrar nessa discussão a respeito de combustíveis fósseis, né? A questão de aquecimento global e tudo mais. E nós sabíamos, né? Já era conhecido já há 20 anos atrás os movimentos aí, por exemplo, dos Estados Unidos atrás de novas tecnologias. E chegaram aí rapidamente, na questão de 10 anos, essa história aí do gás de xisto, que acabou transformando os Estados Unidos em autossuficiente em questões energéticas, tá? E começa a ficar daí o petróleo em segundo plano. Será, né, nós aqui, que somos meros mortais e que acompanhamos notícias, que acompanhamos aí o que dizem os técnicos, que acompanhamos o que dizem os cientistas, já sabíamos que o petróleo iria entrar em declínio, que o preço desse negócio iria despencar, e também sabendo que era inviável o custo para a extração de petróleo do pré-sal, aí eu vejo nesse momento esses dois idiotas, não é? Lula e Dilma Rousseff, colocando lenha nessa fogueira. Fizeram um tremendo barulho. Eu acho que o que gastaram de salgadinho, uísque, para ficar fazendo aí apologia a esse negócio de pré-sal foi uma enormidade. Eu acho que o que gastaram de uísque e salgadinho para fazer recepção, para falar a respeito disso, para dizer que dinheiro estava indo, 50% estava indo para a educação, ou seja, zero, né? Zero para a educação brasileira, oriundo do pré-sal, né? Mentira, mentira, isso é uma falácia, isso é uma tremenda mentira que repetiram aí 1 milhão de vezes, aí, até relembrando o que disse ontem aí um promotor de justiça lá do Paraná, uma mentira repetida 1 milhão de vezes se transforma numa verdade? Claro que não, continua sendo uma mentira. O pré-sal brasileiro é uma mentira. Isso foi plantado exatamente para se roubar dinheiro de dentro da Petrobras, roubar dinheiro de investidores. Você que investiu o seu fundo de garantia na Petrobras, sinto muito, você perdeu. Investidores lá nos Estados Unidos, né, Wall Street, perderam bilhões, sabe? Aqui, dinheiro aqui do Brasil, do país inteiro, investido aí em Petrobras, né? Para quê? Dinheiro jogado fora. Primeiro, sabia-se que o petróleo entraria em crise e agora vai piorar mais ainda, porque o Irã está voltando ao mercado e vai colocar aí de início mais 500 mil barris por dia, a produção do Brasil por dia, no mercado, já de imediato, e pretende aumentar isso. O barril de petróleo vai cair abaixo de 50 dólares,
A Petrobras está endividada e não chegou a lugar nenhum com essa história de pré-sal, lugar nenhum com o negócio de pré-sal. Então, no mínimo, né? No mínimo, e depois você começa a observar todos esses cargos que são aí indicados dentro da Petrobras. Você vê Graça Foster, você vê Gabriele, você vê pessoas aí como Paulo Roberto, Cerveró e essas coisas todas. Essa gente não tem a menor condição, eles não têm conhecimento técnico de porcaria nenhuma. São gente aí, agentes políticos, né? Nós estamos acostumados a ver aí no Brasil todo gente do PT sendo nomeada para cargos importantes, verdadeiros beócios, verdadeiros imbecis. Aqui na minha cidade, por exemplo, tivemos uma epidemia de dengue aí por causa de um secretário de saúde do PT, incompetente, um verdadeiro do idiota. 20% da população aqui foi acometida da doença, sabe? Por totalmente desconhecimento técnico de ponta a ponta nesse país aqui. Só temos imbecis nomeados por esse partido, não é? Somente idiotas. Não existe meritocracia nas coisas, né? Nós vemos cientistas, nós vemos engenheiros aí de grande virtude e grande capacidade nesse país aqui jogados às traças, indo embora do país para outros lugares aí do mundo, porque aqui dentro se transformou uma república de incompetentes, de imbecis, sabe? Isso que é tremendamente, essa gente, Lula, Dilma, vão ter que responder, sim, pelo que provocaram, porque foi essa gente que fez propaganda a respeito disso tudo, para poder se captar bastante dinheiro dentro da Petrobras para ser roubado. Isso tudo é de caso pensado, E eu acho que está na hora do Ministério Público começar a trazer agora as pessoas das áreas, né, técnicas que conhecem do assunto para dar o veredito, porque há 20 anos nós que somos da área de assuntos técnicos sabemos da mentira que é o pré-sal. Nós sabemos disso, sabe? As pessoas aí que circulam dentro da área de tecnologia sabem disso. É uma mentira, é uma farsa, não vai dar certo, o caminho não é esse. Mas um presidente de uma nação investe nisso, corre atrás disso, com que intenção? Por que faria uma coisa dessa? Estão dizendo aí que o tal do Léo Pinheiro, da empreiteira OAS, muito amigo de Lula, vai fazer aí uma série de revelações. E eu acredito, sinceramente, né, que ele deva estar contando aí como é que começou essa conversa toda. Esse papo furado, não é? De transformar, né, vamos dizer assim, pedra em ouro, né? Transformar ferro em ouro. Você já deve ter ouvido falar esse negócio, né? Princípio da alquimia, né? Que também é um bando aí de sem vergonha, né? Vamos transformar ferro em ouro. Muito bem, foi exatamente isso que fez Lula e Dilma Rousseff. Fizeram propaganda e colocaram aí uma tremenda expectativa em cima de algo que não existe, em uma tremenda mentira, certo? Tecnicamente inviável, impossível de ser feito, que causa prejuízo e que atingiu duramente esse país aqui. E nós estamos vendo agora para onde é que foi o dinheiro. O dinheiro foi parar no bolso de políticos. Dinheiro foi parar no bolso dessa gente. Porque onde tem muito dinheiro, existe muito bandido. E colocaram muito dinheiro em cima de algo que não existe, de uma farsa, de uma mentira. Um bom final de semana a todos os senhores e lembrem-se, é chegada a hora de passarmos esse país a limpo. Eu acredito que vai acontecer. Se não acontecer, eu acho que devemos nos mudar daqui, ir embora para Miami, ir embora para Flórida, ir embora para algum lugar desse tipo aí, porque aqui já não vai mais ter jeito não. Se esses bandidos continuarem por aí, esqueçam. E quando eu falo em bandido, eu falo de todos os políticos. Eu não falo simplesmente do PT não, eu falo do PSDB, eu falo do PP, eu falo do PSC,
eu falo de todos, todos, indistintamente, tá? Não me venham perguntar aqui de qual eu estou falando de todos, sabe? Enquanto esses vagabundos insistirem em comandar esse país, nada de positivo vai acontecer, sabe? A não ser corrupção, incompetência, fracasso. Um bom final de semana a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.